A torcida do Cruzeiro mal teve tempo de respirar entre uma notícia e outra, e agora um novo rumor está mexendo com o coração de todo cruzeirense. Gerson, o meia talentoso, cerebral e intenso, pode estar a caminho da Toca da Raposa. A simples ideia de ver o Coringa comandando o meio-campo do Cabuloso já é suficiente para incendiar grupos de WhatsApp, lives de torcida e mesas redondas pelo Brasil, e ninguém sabe dizer ao certo onde termina a especulação e onde começa uma possível grande virada de mercado da Raposa. Os boatos começaram tímidos, como costuma acontecer nos grandes enredos do futebol. Um comentário num programa esportivo aqui, uma informação de bastidor ali, um empresário visto em Belo Horizonte, e de repente tudo ganhou corpo. O nome de Gerson começou a ecoar em BH como uma espécie de sonho possível, daqueles que, à primeira vista, parecem coisa de videogame, mas que, com a força de um projeto sólido e de um clube em reconstrução, vão ficando cada vez mais críveis a cada detalhe novo que surge. Não é de hoje que o Cruzeiro busca um nome que mude o patamar do elenco, alguém capaz de pegar a bola no meio-campo, chamar a responsabilidade e ditar o ritmo de jogo com personalidade e imposição técnica. E quando se fala em jogador com esse perfil, é impossível não lembrar de Gerson, meia de recursos raros, com passagem por grandes clubes, experiência internacional e um estilo que combina entrega, intensidade e qualidade com a bola nos pés, exatamente o tipo de peça que a Nação Azul vem pedindo insistentemente. Entre os corredores da Toca da Raposa, comenta-se que a diretoria sabe que precisa de um cara diferente, alguém que chegue para ser referência, liderar vestiário e, ao mesmo tempo, acalmar o clamor da arquibancada por um grande nome. Nesse contexto, o rumor envolvendo Gerson não parece apenas um devaneio de torcedor, mas sim parte de uma estratégia bem pensada para recolocar o Cruzeiro em destaque no cenário nacional, tanto dentro de campo quanto fora dele, com impacto esportivo e midiático. O estilo de Gerson casaria perfeitamente com a alma cruzeirense. Jogador aguerrido, que não se esconde, que gosta da bola, que impõe respeito no meio-campo e que encara grandes jogos como se fossem finais. O torcedor do Cruzeiro, acostumado a ver volantes e meias de altíssimo nível vestindo o manto azul, naturalmente se empolga ao imaginar o meia entrando no gramado do Mineirão, sob o canto ensurdecedor da torcida, pronto para comandar o time como maestro de um novo capítulo da história estrelada. À medida que o rumor cresce, surgem também as perguntas: qual seria o papel de Gerson nesse Cruzeiro em reconstrução? Ele viria para atuar como segundo volante, aquele que sai jogando, avança com a bola dominada e se aproxima da área, ou seria utilizado como meia mais solto, flutuando entre as linhas e encontrando passes que poucos enxergam? A verdade é que, dentro da cabeça de muitos cruzeirenses, já existem várias formações táticas rabiscadas, todas com um ponto em comum: o nome de Gerson estampado no coração do meio-campo. Há quem diga que a imprensa de bastidores já detectou movimentos discretos da diretoria celeste no mercado, sondando situações, conversando com empresários e avaliando cenários para uma possível investida. Não se fala em proposta oficial, não se fala em valores fechados, mas as consultas, as famosas ligadas de interesse, seriam o primeiro sinal de que esse rumor pode ter raízes mais profundas do que aparenta. E, no futebol, onde fumaça quase sempre indica algum foco de fogo, o imaginário da torcida vai sendo alimentado. A situação financeira é, inevitavelmente, um dos grandes pontos de interrogação nessa história. Gerson não é jogador barato, não é nome que se movimenta no mercado sem cifras altas e negociações complexas. Porém, o Cruzeiro vem demonstrando que não pensa mais pequeno, que está disposto a se reposicionar entre os grandes, investindo de forma estratégica, escolhendo alvos pontuais que realmente façam diferença. Dentro desse contexto, apostar em um jogador do calibre de Gerson poderia ser entendido como um recado claro: o Cabuloso está voltando para brigar lá em cima. Nos bares de Belo Horizonte, nas filas do Mineirão e nas arquibancadas virtuais das redes sociais, cada pequeno sinal vira combustível para alimentar a esperança. Um like em uma postagem, um comentário enigmático, uma foto em aeroporto, um story com música sugestiva. Qualquer gesto vira pista, qualquer silêncio vira suspeita, e a novela Gerson no Cruzeiro vai sendo escrita, capítulo a capítulo, pelos olhos atentos de uma torcida que vive intensamente cada rumor de mercado. Torcedores mais otimistas já se permitem sonhar com partidas grandes, imaginando o meio-campo celeste dominando adversários históricos. Eles visualizam Gerson recebendo a bola na intermediária, girando sobre a marcação, quebrando linhas com passes verticais, abrindo espaços para pontas velocíssimos e encontrando companheiros livres na área. É um filme que passa na cabeça de quem carrega a camisa azul no peito, o cabuloso protagonista de novo, com um grande maestro no centro do palco. Mas, como toda boa história de bastidores, nem tudo é certeza, e a dúvida também faz parte do show. Existem outros clubes de olho em Gerson, existe concorrência, existem questões contratuais, salários, direitos econômicos e todas aquelas variáveis que tornam uma negociação de alto nível ainda mais delicada. E é justamente nesse cenário de incerteza que o rumor fica ainda mais saboroso para a torcida,
que acompanha cada informação com um misto de ansiedade, empolgação e medo de ver o sonho escapar por detalhes. Alguns jornalistas especializados em mercado da bola já começaram a tratar do tema com mais seriedade. Eles não cravam acerto, não afirmam que o negócio está fechado, mas abrem a porta para a possibilidade, usando expressões como não é impossível, é um alvo que agrada e há conversas iniciais. Para a Nação Azul, isso basta para aumentar o volume da esperança. Se não é impossível, então vale acreditar, vale imaginar, vale encher o peito e pensar que, quem sabe, o destino esteja preparando algo grande para o Cruzeiro. Dentro da Toca da Raposa, o discurso oficial é sempre cauteloso. Dirigentes evitam falar em nomes específicos, falam em monitorar oportunidades, em agir com responsabilidade, mas não negam que o clube busca reforços de peso. E é justamente nessa postura mais silenciosa que os rumores encontram espaço para crescer. Se ninguém desmente com firmeza, o torcedor automaticamente pensa que há algo em andamento nos bastidores, algo que ainda não pode ser revelado, mas que já está sendo desenhado com cuidado. Para muitos cruzeirenses, Gerson seria mais do que um simples reforço. Seria um símbolo de retomada, um jogador capaz de mudar a percepção externa sobre o projeto celeste. Ter um nome desse porte defendendo o manto azul seria uma mensagem clara ao país. O Cruzeiro não está apenas sobrevivendo, está se reerguendo com ambição, mirando novamente o topo e disposto a montar um elenco compatível com sua tradição de time copeiro, vencedor e respeitado. A personalidade de Gerson também pesa na imaginação da torcida. Ele não é daquele tipo apagado, que se esconde em jogos grandes. Pelo contrário, é jogador que gosta da bola, que enfrenta a marcação dura, que provoca, que chama o jogo para si, que incendeia o meio-campo com arrancadas e passes decisivos. No Mineirão lotado, com o grito da Nação Azul ecoando, é fácil imaginar o meia se identificando rapidamente com o clima de Caldeirão Celeste e se tornando um dos xodós da arquibancada. Há ainda quem vá além e enxergue no possível acerto com Gerson um efeito dominó dentro do mercado. Um nome desse porte puxaria outros jogadores, atrairia atenções, aumentaria a confiança de atletas que já estão no elenco e faria com que o Cruzeiro se tornasse um destino ainda mais desejado. Jogador gosta de jogar ao lado de craque, e ter um meio-campista com protagonismo poderia ser um gatilho para que outros reforços de alto nível também se aproximassem da toca. Por outro lado, entre a euforia de muitos, existe também a cautela de alguns torcedores mais experientes, que já viram grandes novelas de mercado terminarem em frustração. Para esse grupo, o melhor é manter os pés no chão, acompanhar as notícias com calma e lembrar que, até sair foto de apresentação com a camisa azul, tudo não passa de rumor. Ainda assim, mesmo os mais desconfiados admitem, se houver uma mínima chance de Gerson vestir a camisa do Cruzeiro, vale a pena sonhar, porque sonhos assim mudam a história de um clube. A diretoria, ciente da paixão da torcida, precisa equilibrar expectativa e realidade. Sabe que o nome de Gerson mexe com o imaginário da Nação Azul, mas também sabe que qualquer movimento precipitado pode comprometer o planejamento financeiro. É um jogo de xadrez, em que cada passo precisa ser calculado com frieza, mesmo que o entorno esteja fervendo de emoção, pedidos, hashtags e campanhas espontâneas nas redes sociais pedindo a contratação. Nas redes, aliás, o nome de Gerson já começa a se misturar com o do Cruzeiro em montagens, edições de vídeo e artes feitas por torcedores. Camisas personalizadas, imagens do jogador dentro do Mineirão, vídeos editados com lances do meia ao som de cantos da torcida celeste. A criatividade cruzeirense não tem limites quando se trata de transformar rumor em fantasia palpável, quase como se a própria torcida tentasse manifestar a contratação na base do amor e da insistência. Junto dessa movimentação digital, surgem também as páginas que acompanham bastidores, os influenciadores celestes que dizem ter informações privilegiadas, falando sobre reuniões, jantares, ligações e propostas sendo montadas. Nem sempre é possível separar o que é fato do que é exagero, mas, para o torcedor, essa mistura de verdade e imaginação faz parte do encanto da janela de transferências, especialmente quando um nome tão forte como Gerson entra em cena. Em paralelo ao entusiasmo, a análise técnica também se faz presente. Comentaristas e torcedores mais táticos discutem como o Cruzeiro jogaria com Gerson, qual esquema tático favoreceria suas características, como ele se encaixaria com os homens de frente, quais funções defensivas assumiria e de que forma poderia potencializar o rendimento dos companheiros. Fala-se em transição rápida, em saída de bola qualificada, em controle de meio-campo e em um time que deixa de reagir para passar a ditar o ritmo das partidas. Esse debate tático revela algo importante. O rumor já não é apenas um boato distante, ele passou a moldar discussões concretas sobre futebol, sobre o estilo que o Cruzeiro quer adotar, sobre a identidade que o time pode assumir nos próximos anos. Ao colocar Gerson nesse imaginário, o torcedor está, na verdade, desenhando um Cruzeiro mais protagonista, mais dono de si e mais fiel à sua história de time que não se apequena diante de nenhum adversário. E se, por um lado,
o contexto de concorrência no mercado pode assustar, por outro, o Cruzeiro sabe que tem cartas fortes na manga. A força da camisa, a história do clube, a grandeza do Mineirão pulsando em jogos decisivos e o projeto de recolocar o Cabuloso na disputa por títulos nacionais e continentais são argumentos que pesam para qualquer jogador que ainda tenha ambição esportiva. Jogar num clube em reconstrução, mas com torcida gigantesca, pode ser justamente o desafio que muitos atletas procuram. Enquanto isso, cada nova janela de oportunidade estremece a base da especulação. Se um clube estrangeiro sinaliza interesse em Gerson, a torcida do Cruzeiro prende a respiração. Se a imprensa fala em uma possível saída do jogador de seu clube atual, o coração celeste acelera. Tudo é observado, tudo é interpretado, tudo é conectado ao desejo de ver o meia desembarcando no aeroporto de Confins com um sorriso no rosto e um cachecol azul no pescoço. As próximas semanas, segundo alguns analistas, podem ser decisivas para entender se esse rumor vai seguir ganhando força ou se vai perder fôlego. Resultados em campo, movimentações de mercado de outros clubes, definição de elencos e estratégias dos empresários. Tudo isso entra no cálculo dessa equação complexa que é trazer um jogador do porte de Gerson para o Cruzeiro. Para o torcedor, porém, a matemática é simples. Se há 1% de chance, o sonho é vivido como se fosse 100%. Há torcedor que já imagina a cena da apresentação, o Mineirão com bom público, telões mostrando gols e jogadas do meia, o jogador subindo ao gramado com a camisa celeste, bola nos pés, dando declarações sobre o tamanho do Cruzeiro e prometendo dedicação para recolocar o clube onde ele merece. É uma cena ainda puramente imaginária, mas que, para muitos, parece tão nítida que se torna quase real, como se o futuro estivesse apenas esperando a assinatura de alguns papéis. Curiosamente, esse tipo de rumor também une a torcida em torno de um desejo comum. Em tempos de opiniões divididas sobre jogadores, treinadores e dirigentes, o nome de Gerson parece gerar um raro consenso. Quase todo cruzeirense, do mais otimista ao mais crítico, admite que seria um reforço extraordinário. E essa unanimidade na arquibancada cria uma pressão silenciosa, mas poderosa, para que a diretoria, dentro do possível, tente transformar o rumor em realidade. Nos programas de rádio de BH, as participações de ouvintes se repetem. Uns pedem que o clube faça um esforço extra, outros lembram dos tempos em que grandes craques escolhiam a raposa para brilhar, e alguns até sugerem ações simbólicas, como mosaicos, hashtags e campanhas públicas, numa tentativa de mostrar ao jogador o quanto ele seria bem recebido em Belo Horizonte. É o torcedor fazendo o que pode, mesmo sem ter acesso à caneta que decide os contratos. Em meio a tudo isso, Gerson permanece a figura central, mesmo sem se pronunciar diretamente sobre o assunto. Esse silêncio acaba alimentando ainda mais as teorias. Alguns acreditam que ele prefere não falar para não atrapalhar eventuais negociações, outros acham que ele sequer sabe da onda de paixão que seu nome desperta na torcida cruzeirense. Mas, de uma forma ou de outra, o meia é hoje personagem de uma novela que envolve emoção, expectativa e muita imaginação azul. Os otimistas de plantão lembram que o futebol é cheio de histórias improváveis que se tornaram realidade. Quantas vezes um rumor considerado maluco virou manchete oficial dias depois? Quantas vezes a torcida duvidou que certo jogador vestiria a camisa do clube e, de repente, lá estava ele, sorrindo na coletiva de apresentação? É nesse histórico de reviravoltas que muitos se apoiam para acreditar que, mesmo parecendo difícil, a chegada de Gerson ao Cruzeiro não é impossível. Ao mesmo tempo, há quem prefira encarar o rumor como um combustível positivo, mesmo que o desfecho não seja o sonhado. A simples ideia de um jogador desse nível no radar do clube já mostra que o Cruzeiro está mirando alto, está ligado nas grandes oportunidades, está atento ao mercado e não tem medo de colocar seu nome ao lado de atletas de primeiro escalão. Isso, por si só, já indica um clube que se recusa a aceitar um papel secundário no futebol brasileiro. Nessa mistura de fé e razão, a Nação Azul segue acompanhando cada capítulo dessa possível novela. Hoje é um rumor, amanhã pode ser uma negociação em curso, depois de amanhã pode ter esfriado ou ter tomado contornos de realidade concreta. O futebol é assim, vive de viradas, de surpresas, de reviravoltas que pegam todo mundo desprevenido. E é justamente essa imprevisibilidade que faz o torcedor não desgrudar os olhos das notícias. Até lá, o nome de Gerson continuará circulando entre os cruzeirenses como uma espécie de senha secreta de esperança. Quem fala Gerson no Cruzeiro acende imediatamente um brilho no olhar de qualquer torcedor azul, que já imagina o meia vestindo o manto estrelado, sentindo o peso da camisa, entendendo a história do clube e se tornando parte de um projeto de retomada que tem tudo para marcar época. O rumor se torna mais do que boato, vira um sonho coletivo. E, no fim das contas, talvez seja justamente isso que torne essa especulação tão poderosa. Não se trata apenas de números, contratos e cláusulas.
Trata-se da fome de grandeza de um clube que conhece o próprio tamanho e da paixão de uma torcida que nunca abandonou o Cruzeiro, nem nos momentos mais difíceis. Ao colocar o nome de Gerson no centro dessa história, o destino parece flertar com uma possibilidade que, ainda que incerta, já deixou a nação azul em estado de alerta emocionado. Enquanto não há anúncio oficial, o cruzeirense segue naquela linha tênue entre a esperança e a cautela, entre o vem e o é só boato. Mas uma coisa é certa: o rumor de que Gerson pode jogar no Cruzeiro já cumpriu um papel importante, reacendendo debates, reacendendo sonhos e lembrando a todos que o cabuloso está vivo, atento e, sobretudo, faminto por voltar a ver grandes craques desfilando com a camisa azul no gramado do Mineirão lotado. Talvez daqui a algum tempo olhemos para trás e vejamos essa história como apenas mais um capítulo da eterna silly season do futebol brasileiro, uma época em que rumores tomam conta das conversas. Mas também é possível que, quem sabe, estejamos diante do primeiro ato de uma grande reviravolta, de um daqueles movimentos que mudam o rumo de um clube. Até que a realidade se revele, o torcedor do Cruzeiro seguirá fazendo o que sabe melhor, sonhando alto, com o coração acelerado e repetindo baixinho, como um mantra cheio de esperança: e se o Gerson vier mesmo para o Cruzeiro? Apresentamos as últimas notícias do Cruzeiro. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.